Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que é uma pessoa extremamente amada pelo Senhor e por nós que estamos aqui também. Que prazer que é ter você aqui de novo. Nós estamos agora na lição de número 5, quase chegando aí já na metade do nosso trimestre e dessa vez para falar de um tema um pouco diferente aí. Semana passada a gente estava falando sobre o amor de Deus e hoje o tema vai falar sobre a ira de Deus. Eita, e agora? Será que Deus fica bravo? Como é que funciona isso? Bom, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa lição e, claro, comentar um pouco, estamos aqui muito bem acompanhados, né, do nosso querido irmão Michael lá de Serrania. Michael, manda um oi pro pessoal. Ô Lucas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que acompanha a gente em casa, no carro, no trabalho. Meu boa noite, meu bom dia, né? E o nosso querido Deus... irmão Luiz lá da Morada do Sol. Manda um oi pro pessoal aí, Luiz. Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, Ou né? bom Ou dia, bom né? dia, né? A todos vocês que estão nos vendo nessa hora, que Deus o abençoe. Amém. Para que a gente possa começar o nosso estudo, como é costume, vou pedir a você que está nos assistindo, se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, acompanhe aí as nossas vozes. Vou pedir para o Luiz fazer essa oração para a gente dar início então ao nosso estudo da lição. Vamos lá? Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que vamos levar essa mensagem. Que o Senhor possa nos usar para entrar nos corações, nas mentes de cada um desses queridos que estão nos ouvindo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos inspire, é que pedimos e suplicamos em nome santo de Jesus. Amém. 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 Muito bem, capítulo 5 então, a ira do amor divino. Luiz, na semana passada estavam aqui o Sinésio e o Cícero, o Sinésio e o Cícero, e eles, a gente estava comentando, não vou lembrar quem foi que falou, mas disse, né, que às vezes nós temos uma impressão, quando a gente está lendo a Bíblia, de que o Deus do Velho Testamento ele era diferente do Deus do Novo Testamento. E isso vai acontecer basicamente porque parece que o Deus do Velho Testamento ele era muito mais irritadiço. Ele se, vamos usar uma linguagem bem comum, né? Ele se estressava muito mais rápido do que o Deus do Novo Testamento, que é muito mais, né, aparentemente muito mais paz e amor. E o Deus do Velho Testamento era pedreja, mata, queima, não sobra ninguém e assim por diante. Isso é verdade. Existe realmente dois deuses, um para o Novo Testamento de paz e amor e um para o Velho Testamento. O que acontece? Não. O mesmo Deus que era o Deus lá no Velho Testamento, na época de Moisés, do povo de Israel, que nós vamos ver na lição que eles os corrigiam, né? Que eles transgrediam, é o mesmo Deus hoje. E nós vemos que o mundo ele vive em pecado, o mundo vive em transgressão, na desobediência aos mandamentos de Deus. E de uma maneira geral, né, abrangente, o ser humano pensa que Deus é um Deus mau, só quer o castigo. Mas Deus muitas vezes é como um pai que ama seu filho. Muitas vezes ele castiga por amor. Muitas vezes ele repreende por amor. É diferente, essa semana nós vamos estudar sobre a ira de Deus. Mas a ira de Deus é diferente da ira do ser humano, né? A ira do ser humano é uma ira mal. A ira de Deus é uma ira de amor, porque ele quer repreender, ele quer o bem de cada um de seus filhos. E aí a gente começa então, Michael, na parte de domingo, já falando pra gente sobre essa passagem que eu gostaria de ler o verso, que é o verso para memorizar, né? Que está em Salmo 78. Veja, nós estamos falando aqui sobre a ira, ou seja, não é exatamente a mesma palavra, mas a lição nessa parte do domingo já começa falando assim: Deus ama a justiça e odeia o mal, que é o que está escrito aqui no Salmo 78, verso 38, que está dentro aí da pergunta que diz assim: Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhe as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Olha, o Luiz acabou de falar que a ira de Deus é diferente da nossa ira. O que seria então esse ódio que Deus tem pelo mal? Interessante, ô Lucas, que o mal, né, o pecado, ele faz uma separação entre um homem e o ser humano. Se a gente for pegar
Em toda a Bíblia, né, desde Gênesis e Apocalipse, a palavra misericórdia ela aparece 261 vezes em toda a Bíblia. E a palavra amor aparece 322 vezes. Somando as duas palavras, né, a palavra amor ela aparece mais vezes no Antigo Testamento e vê que 64% de tudo significa amor. Né? Porque Deus ele é angustiado pelo mal. Porque o mal faz uma separação entre Deus e os seus filhos. A gente vê que no Antigo Testamento não tem um Deus mau, um Deus que corrige. Nós somos pais. E às vezes nós queremos uma correção para os nossos filhos para saber o quê? Ter o bem deles. Porque se ficar nesse caminho, lá na frente terá consequência. E quando Deus está angustiado pelo mal, é porque o mal faz a separação. O pecado faz a separação entre Deus e o ser humano. Voltando um pouquinho lá no passado, no tempo, um exemplo. Quando Adão e Eva pecam, qual que é o primeiro objetivo de Deus? É ir atrás deles. Tá? Então não temos um Deus mau. Temos um Deus amoroso, um Deus com compaixão, mesmo que o pecado fez a separação entre o homem e Deus. Deus ele vai atrás de ambos, né? Então, ele fica angustiado pelo mal, porque o mal, o pecado, faz essa separação entre o homem e Deus. Uhum. Acho interessante, né, Luiz, quando a gente pega o capítulo 3, por exemplo, que mostra Deus falando as consequências do mal. Às vezes a gente lê pensando que Deus estava praguejando, né? Falando, agora vai ter que trabalhar, mulher vai doer para ter filho, vai ter que suar. E na verdade Deus só estava dizendo, olha, consequências, né? Por causa do erro de vocês, agora vai acontecer isso, isso, isso. E às vezes a gente vê um Deus mau. Mas o que acontece aqui? Pode falar. Eu estudando a lição dessa semana, eu fiz uma comparação. A Bíblia fala muito em árvore, né? Jesus usou aquela ilustração da figueira. Um agricultor, quando a árvore ela está ruim, os galhos estão ruins lá, que está dando doença, por mais que ele ama aquela planta lá, o que ele vai fazer? Podar, né? Vai podar, né? Para se tornar uma planta bonita. Assim é Deus, né? Ele, às vezes, muitas vezes ele usa da sua ira, que é uma correção, para o melhor do ser humano, para o melhor do seu filho. Uhum. E aí vem aqui justamente essa primeira frase que está ainda na parte do domingo, que fala assim, amor e justiça estão interligados. Como assim? Como que eles estão interligados se o amor parece ser aquela coisa, não, deixa, tá tudo tranquilo, a gente perdoa, e a justiça parece ser algo mais incisivo? Como é que eles podem ser interligados? Um complementa o outro. Interessante que nessa parte do domingo fala o seguinte, né? O amor e a justiça estão interligados. A ira divina é a resposta adequada do amor contra o mal, pois o mal sempre causa sofrimento a quem Deus ama. Interessante. O mal, ele causa sofrimento. Aí nós vemos uma relação que Deus não quer ver o sofrimento do ser humano, né? Então o mal nós vemos que ele causa terríveis consequências. E Deus acha um meio de acabar com isso usando da sua, às vezes, muitas vezes, da sua ira. Uhum. Nós vemos isso lá no antigo povo de Israel, né? Que eles iam tão distante de Deus, eles ajuntavam aqueles povos pagãos, né? E eles distanciavam tanto que as coisas começavam a sair do controle lá. Deus tinha que usar a sua ira. Nós vamos ver mais para frente, né? Uhum. Muitas vezes Deus permitiu que eles ir ao cativeiro para repreendê-los dos seus maus. Uhum. Vamos continuar aqui então, Luiz, já passando aqui para essa parte de segunda, falando justamente isso. Deus, ele agia diretamente, então assim, errou, pagou, olho por olho, dente por dente. Como é que funciona então esse tempo para Deus? Deus é um Deus de pavio curto ou um Deus paciente? É interessante que muitas das vezes Deus usava de maneira direta indiretamente, né? Muitas vezes Deus usava nações ali para levar o povo de Israel a cativo, né? Muitas vezes era diretamente Deus usava de sua ira para corrigir aquele povo lá. Uhum. Interessante que no livro de Naum, capítulo 1, no verso 2, diz o seguinte: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários
que reserva uma indignação para os seus inimigos. Então aqui, que mostra para você? Deus é tardio em irar-se. Mas com quem que Deus está irado hoje? Contra os seus adversários. Contra o inimigo, que é o mal. Né? E a gente vê que a misericórdia de Deus ela é tão grande, mesmo que o povo estava afastado, longe de Deus, Deus ele abre todos os protocolos, todos os processos de salvação. A graça salvadora, ela alcança todos. Só que tem o livre-arbítrio. Eu estou aqui do lado de Deus ou simplesmente não estou do lado de Deus. A gente vê que na alguma lição passada tem a questão do filho pródigo, né? Aquele filho que sai de casa, tem um filho que está dentro de casa, e de repente ele vê que o mundo lá fora não é aquilo e ele volta para casa. O interessante é que todos os dias o pai estava no mesmo lugar aguardando o filho voltar. Esse pai significa Deus. Por mais que os filhos estejam longe, Deus está sempre à espera dos seus filhos. Né? Sempre à espera dos seus filhos. Só que muitas vezes aquele filho não se arrepende. Não se arrepende. Às vezes o mal está lá, como diz assim, Deus fala assim, sai da frente que eu preciso derrotar o mal. Mas você fica na frente do mal. Deus é tardio em irar-se, mas ele está irado com quem? Contra o adversário, contra o mal, é aquilo que nos afronta, é aquilo que deixa a gente longe da presença de Deus. Aqui, Luiz, a história que é trazida nessa parte também, que fala sobre quão Deus é tardio e irar-se, é comentado sobre a história de Jonas, né? Jonas que a gente conta para as crianças, que foi engolido por uma baleia, mas parece que há uma lição extra aqui falando sobre essa paciência que Deus tem, né? O que a gente pode tirar dessa parte? Uma lição interessante, essa lição vem para nós mesmos. Porque nós vemos aqui a personagem Jonas, né? Na concepção dos seres humanos, Jonas, o que ele queria? Queria imediatamente destruir aquela cidade de Nínive ali, né? Porque eram os assírios ali que muitas vezes provocou o povo de Israel ali, mas Deus falou, ó Jonas, vai a Nínive e prega. Mas na concepção do ser humano, Jonas queria então que Deus destruísse aquela cidade. Mas Deus, na sua benevolência, no seu amor, ele viu que ali tinha pessoas, aquela cidade ela poderia se render aos pés de Cristo. Ela se poderia converter. Interessante é que Jonas, quando ele recebe o chamado para ir, né, ele foge, né? Ele foge de Deus. É o seguinte, Jonas conhecia a cidade de Nínive. Portanto, se na entrada da cidade, as pessoas que chegavam lá, tinha crânio de pessoas no morão de cerca. Então Jonas disse assim, eu pregar para aquele povo mau? Não, Senhor, aquele povo não merece misericórdia. Né? Mas totalmente agora Jonas, ele foge do foco, foge do chamado. Deus usa agora um peixe, né? Uma baleia. A hora que Jonas... a gente vê que essa questão de oração, por mais que você esteja longe de Deus, a dificuldade, Jonas ele faz uma oração ali nas entranhas do peixe, lá no fundo do abismo. Né? Não foi um dia, que ele ficou 3 dias lá, 3 noites. Agora simplesmente ele ora e o que o peixe faz? Coloca ele na porta da cidade. Ele fala assim, puxa vida, é esse chamado. Né? Vou pregar. Jonas pregou. Até então, todo mundo jejuou. Naquela época, até os cachorros ficaram de jejum. Né? Todo mundo jejuou. E a gente vê que a misericórdia de Deus, ela alcança todos. Né? E isso mostra para mim e para você, que é o seguinte, o rodapé da lição embaixo, é o seguinte, ó. No entanto, isso não significa justificar o pecado ou fechar os olhos para a injustiça. Pelo contrário, o próprio Deus na cruz realizou a expiação do pecado e do mal, para que pudesse ser justo e ao mesmo tempo declarar justos aqueles que creem em Jesus. Né? Não fechar os olhos para a injustiça. No nosso meio, no nosso tempo, a gente vê quanta injustiça ao nosso redor. Nosso país, quanta injustiça. Mas nós que somos cristãos, né, servos de Deus, não podemos fechar os olhos para a injustiça deste mundo. É que nós vemos que Jonas teve duas reações ali, né?
A segunda reação, Jonas reconheceu que Deus poderia ser misericordioso para aquele povo, né? Porque ele conhecia a relação de Deus para com o povo. Então ele sabia que Deus ele poderia dar uma oportunidade para aquele povo de Nínive. Mas na concepção de ser humano, como nós pecadores, quando às vezes a tendência do ser humano, não, ele tem que ser destruído, né? Ele tem que ser aniquilado, porque ele fez errado, ele foi contra Deus, ele fez tudo errado. Mas Jonas ali, ele parece que ele estava vendo um próprio eu, né? Então tem que ser destruído. Mas Deus, a ira dele foi diferente. A bondade e misericórdia dele mostrou que ele tem misericórdia com todos. Que Deus, ele ama o pecador, né? Mas ele odeia o pecado. E a gente aqui não vê, como digamos assim, que as pessoas, entre aspas, né, falando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo. Pelo contrário. É um Deus de amor, um Deus de misericórdia e um Deus de esperança. Jonas viu isso, né? Falou assim, ó, esse povo merece a salvação. A gente é misericórdia de Deus. Mas tem um trecho aqui da Bíblia agora que a gente vê o seguinte. Lá em Mateus 21, quando a gente abre lá, tem um que mais pro final da história, um trecho em que os discípulos foram ao templo, certo? E Jesus ficou muito bravo. O título aqui se fala indignação justa. Quando a gente às vezes olha por cima assim, a gente vê que parece que Jesus perdeu um pouco a linha ali, não foi? Pegou um pedaço de corda, saiu ali esbravejando, derrubando tudo. O que foi que aconteceu aqui? O que vocês podem tirar de lição desse trecho aqui? O que estava acontecendo para que Jesus ficasse tão indignado assim? E outra, ele realmente perdeu a linha? Ele passou do limite? O que foi que aconteceu aqui? Interessante é que Jesus, ao ver aquela situação no templo, que isso no templo era para pregar amor, pregar perdão, esperança, paz, harmonia. E agora as pessoas pegam o templo e faz o convívio de vendas. Jesus olha e na situação fala assim, ó, mas eu não vim para isso. Né? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu tenho amor. Né? E a lição fala o seguinte, ó, em vez de simbolizar o perdão gracioso de Deus e a purificação dos pecadores, o templo e os rituais religiosos estavam sendo utilizados para enganar, oprimir as pessoas mais vulneráveis diante dessa atitude abominável. Não seria justo que Deus ficasse irado? Então a gente percebe aqui que é o seguinte, o que mostra para mim e para você? Os rituais religiosos ali, que estava fazendo ele, enganando as pessoas. Cristo não quer isso, né? As pessoas mais simples, mais passando por situação difícil, complicada. Não, gente, é amor, né? Enganando as pessoas também, aí sim. Jesus, ele fica irado porque, eu estou pregando amor e vocês fazendo aqui um covil de enganação. Mas ele saiu batendo nos outros, Luiz? É isso? Mas é interessante que o autor colocou aqui a indignação justa. Eu colocaria a ira justa, né? A Bíblia fala, né, em Salmo 4:4, irai-vos e não pequeis. Aqui vem uma ilustração de uma mãe no parquinho com a sua filha ali, brincando ali, né? E de repente chega um sujeito ali querendo molestar sua filha. Qual vai ser a reação da mãe? A sua ira, né? Uhum. A sua ira justa. Então assim ali aconteceu com Jesus. O Michael acabou de ler aqui, falar, né? Estava deturpando ali o templo de Deus ali. Uhum. Ellen White, no ritual do santuário, fala, né, que ali o sacerdote, esse pessoal que estava ali no templo, ele estava fazendo total comércio ali, vendendo as carnes e fazendo um comércio lá absurdo ali. E Jesus viu que lá, ele se indignou. E nós vemos também outro episódio, né, a cura de um doente ali num sábado, né? Uhum. Quando as pessoas quiseram questionar Jesus, mas é lícito curar no sábado? Então, querendo colocar Jesus à prova, né?
Nós vemos ali também a questão das crianças ali que falam com Jesus, não, fica longe, as crianças ficam longe de Jesus ali. Nesses episódios, Jesus se irou, uma ira justa, né? Então, tem muitas vezes também que se nós vemos o mal, nós vemos algumas situações que não é correta, esta é uma ira justa. Né? E a gente vê a ira de Deus aqui, de Jesus, né? Ele vê essa questão de ira, porque as pessoas estavam aí com o coração duro, oprimindo as pessoas, sabe? No rodapé de segundo assim, ó. Nesta ira, Cristo estava associado à tristeza pela dureza de coração. Trata-se de uma justa indignação do amor. Assim como a ira atribuída do Deus do Antigo Testamento, como poderia o amor não abalar diante do mal, especialmente quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas? Então a ira de Deus aqui ele foi contra o mal, as pessoas com coração contrito, coração de pedra, estão causando mal. Ou seja, tem na questão quando Jesus cura ali, né? Deixa as crianças virem, quando ele cura um homem ele também, ele fala o seguinte, ó, salvar uma vida ou deixar morrer. Ele olhou em volta, indignando com a tristeza e deixando as pessoas vulneráveis de lado. Eu fico pensando, né? Às vezes a gente olha e pensa que Jesus saiu batendo nos outros, agredindo os outros, mas a gente tem relatos, né, bíblicos, como aconteceu com o próprio Pedro, quando negou a ele 3 vezes, e o simples olhar de Jesus fez com que Pedro não conseguisse ficar lá, né? O Espírito de Profecia também comenta que o olhar de Jesus era tão penetrante que ninguém que estava em pecado conseguia olhar nos olhos dele e permanecer fitando. Imagine, né, Jesus ali agora imbuído pelo Espírito Santo, quando ele começa a expulsar esses homens, né, não precisava bater em ninguém. As próprias pessoas iam embora por conta própria porque não conseguiam resistir ali, né? Às vezes a gente tem a ideia de que Jesus saiu agredindo as pessoas e não foi bem assim, né? O próprio Espírito Santo já era o suficiente para que essas pessoas fossem embora. E isso já toca num outro ponto aqui. Porque se Jesus, né, Deus, né? Porque Jesus não agrediu ninguém. Mas a Bíblia fala que Deus, em algumas vezes, o castigo era a morte. E nós temos histórias muito conhecidas como isso. Foi assim no dilúvio, foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim em outras situações, como por exemplo com Nadab e Abiú, assim com Corã lá no deserto, com Corá no deserto, com Moisés, em que o castigo foi imediato e muitas vezes essas pessoas pagaram com a vida. E aí entra a questão de quarta-feira, né? Deus, ele tem prazer na dor humana? Ou, às vezes, e isso a gente pode até pensar, até por um outro espectro também, existem religiões que, para alcançar o favor de Deus, a misericórdia de Deus, muitas vezes agridem o seu próprio corpo, né, ou colocam sob situações complicadíssimas, e aí vem a questão, Deus, ele sente alegria, ele sente compaixão, assim, no sentido de que ele gosta de ver a dor no ser humano? Deus, ele não tem prazer em ver o seu filho passando por aflições. Deus não tem esse prazer de castigar, né? Só rapidamente, eu tenho uma experiência uma vez, há muitos anos, estava num dia que se comemora o dia de finados mortos, estava no cemitério, estava a tarde lá, tá, poucas pessoas, e tinha 2 rapazes perto de um túmulo. E um deles começou a indagar para o outro: por que Deus quis que ele morresse? Por que Deus quis esse castigo? Deus não quer, Deus é um Deus de amor, Deus não quer esse sofrimento, né? Então, muitas vezes, o que acontece é da própria escolha das pessoas, que Deus então vai ter que agir lá na frente para não deixar que o mal se prossiga, né? Entendi. É interessante que essa parte, né? Deus ele não tem prazer na morte nem do ímpio. Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. A gente vê que Deus ele fica triste quando alguém morre
Que se isso acontece, que isso é o pecado, sabe? E o mais importante que a gente vê nessa questão é essa verdade é vista pela persistência em perdoar. O povo tinha oportunidade de reconciliação. Por meio dos profetas, Deus chamou o povo inúmeras vezes, mas eles se recusaram a se arrepender. Né? Então Deus ele tem oportunidade, a salvação de Deus é para todos. Né? E Deus também não tem prazer na morte, na tristeza. Ele é irado contra o pecado, porque o pecado traz estragos. Né? E a gente vê um Deus de amor, um Deus de misericórdia, né? Que ele vai sempre em busca do ser humano. Mas tem várias oportunidades. O povo no passado teve várias oportunidades também de se reconciliar, de se arrepender. Né? Portanto, o que acontece? Ó? Muitas coisas aconteceram no passado, depois de que o povo, de maneira persistente, impidente, provocou a ira de Deus, ele infelizmente se afastou e entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Gente, eu fiz tudo para salvar. Portanto, que a salvação alcançou a todos. Ele esvaziou seu bolso, entregou Jesus para morrer por cada um de nós na cruz. Se neste mundo houvesse uma pessoa só, Luiz, se fosse só você, ou se fosse só você, Lucas, ou se fosse só eu, Deus tinha feito o mesmo processo de enviar Jesus para salvar você, eu, você. A oportunidade veio. Só que o que o povo fez? Não quis, né? Não quis. E Deus não obriga ninguém, né? Por isso que tem o livre-arbítrio. Nós não somos robôs nas mãos de Deus. Nós não somos marionete, aquele bichinho que você veste um cordãozinho, né? Mexe os braços, as pernas. Não. Tem o livre-arbítrio. Ou eu escolho estar ao lado de Deus, ou eu escolho estar ao lado do mal. E quando eu escolho o mal, eu tenho consequência. Quando eu escolho o pecado, eu tenho consequência. Né? E Deus é um Deus amoroso, um Deus de bondade, misericórdia. É interessante que Deus trouxe juízo a Jerusalém porque o povo provocou a ira de Deus ali, né? Eles zombavam dos mensageiros de Deus ali. Então Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo de Babilônia. Mas também depois que aquele povo se arrependeu, reconheceu o seu erro, Deus foi ao contrário. Ele destruiu o quê? Aquele povo de Babilônia. Para o povo voltar o quê? Porque o povo voltou a reconhecer quem era Deus, né? E a servir a Deus. Então nós vemos aqui como que é a ira de Deus, como Deus trabalha com o ser humano, né? Ele não se alegra, mas quando é necessário, né? Como o Luiz falou no começo, como um pai, né, que tem que corrigir o filho, às vezes Deus precisa que aconteça uma coisa ou outra, né, pra gente enxergar que a nossa vida é mais do que só isso aqui, né? Existe muito mais em jogo. Bom, pra gente finalizar então, queria deixar com vocês um último comentário. O Luiz, se quiser, pode começar, depois o Michael termina. Foi você que fez a primeira oração, Michael? Não, né? Foi o Luiz, né? Então depois você já termina com a oração também, que é o seguinte: a parte de quinta-feira fala sobre um último aspecto aqui que é importante que a gente pontue nessa lição antes de nos despedir. O Cícero, semana passada, comentou um pouco sobre isso e eu queria que vocês falassem um pouco mais a fundo. Às vezes a gente tem uma impressão, por conta da nossa vivência no mundo, por conta, às vezes, uma concepção errada, uma leitura errada, que Deus é um rei sentado num trono, preparado para apontar os erros dos outros e falar: você errou, agora vai pagar. Você errou, agora vai sofrer. Você errou, agora vai passar por alguma consequência. E a parte de quinta vem falando justamente que não. Não é isso. Deus não é um tirano que se alegra em afligir dor, que se alegra em apontar erros, até porque a própria Bíblia fala, né, Luiz, que o grande acusador é o diabo. Deus não acusa ninguém, ele não está aqui para acusar ninguém. Ele é o nosso advogado. E eu queria que vocês terminassem, então. Se Deus não é esse rei malvado que aponta, quem seria esse Deus que a gente professa? E o que ele pede? Porque o título é Demonstre Compaixão. Como é que a gente faz, então, para não mostrar ou não dar essa imagem errônea aos outros de que Deus é um Deus tirano?
Eu deixo com vocês agora. É interessante que aqui tem vários textos que às vezes o ser humano quer pagar o mal com o mal. Mas a Bíblia é bem clara, né? Deixa a vingança o quê? Para Deus. Uhum. Deixa o quê? Que Deus vai tomar conta que daquela pessoa que foi oprimido, foi maltratado. Então, nós não temos o direito de pagar o mal com o mal. Deixa Deus que Ele sabe a hora certa de trazer o juízo, né? Uhum. Interessante que tem o seguinte, ó. Deus tem o direito de exercer o juízo. E quando faz, sempre realiza com perfeita justiça. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A gente percebe aqui que a obra expiatória de Cristo preservou a injustiça de Deus e ao mesmo tempo libertou a sua ira, reconhecendo que o Senhor agiu em nosso favor, apesar de nossos pecados, quão compassivos devemos ser com os outros. Então, a gente vê no nosso meio, no nosso tempo, tantas pessoas fazendo justiça com a sua própria mão. Agora, o que quer dizer demonstre compaixão? A palavra compaixão significa você se sentir no lugar do qual. Essa é a palavra compaixão, você se sentir no lugar do qual. Então a gente vê que Deus, né, na sua onisciência, Ele sabia que mesmo que a humanidade pecasse, Jesus foi enviado para morrer por cada um de nós. Ele teve compaixão de nós. Quando eu vou a Cristo, quando eu vou à cruz do Calvário, meditar ali nos últimos momentos de Jesus, na via dolorosa, né? Então eu começo a buscar as coisas de Cristo, eu começo a ter compaixão com o meu próximo. Não fazer o mal com o mal, né? Sempre fazer o bem com o bem. Então se espelhar em Jesus Cristo, né? Esse relacionamento perfeito, amoroso, né? É divino. Uhum. Romanos 12, 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas dê lugar à ira de Deus. Por isso que nós vemos que o mundo está cheio de tanta guerra, né? De tantas violências. Quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Entregue nas mãos de Deus. Deus um dia, ou mais cedo ou mais tarde, Ele vai fazer justiça, né? E só para concluir, Luiz, aqui que fala, ó, a mim pertence a vingança. É eu que retribuirei, diz o Senhor. A justiça é de Deus. Isso mesmo. Cedo ou mais tarde. Chega mais tarde, chegará. Chegará. Você faz a oração para a gente Faço. terminar, então? Uhum. Santo Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem abençoado cada um de nós. Abençoa também cada pessoa que vai assistir esta lição e que esta mensagem, ó Deus, venha abrir o coração de cada uma delas. Nos ajude, nos fortalece, cuide da nossa família. São essas bênçãos que nós te pedimos e que o Espírito Santo do Senhor faça morada em cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso então, meu querido, minha querida. Chegamos ao final de mais uma lição. Espero que tenha ficado claro que existe uma diferença clara, nítida, entre o que nós chamamos de ira e entre o que Deus chama de ira. Na semana que vem nós vamos falar sobre o amor que Deus tem pela justiça. E nós comentamos um pouco hoje sobre como essas coisas estão interligadas. Semana que vem nós vamos nos aprofundar um pouco mais e eu espero que você esteja aqui conosco para partilhar desses momentos. E não se esqueça, se por acaso você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, certo? Um feliz restante de semana para você. Eita! Passou um carro aqui durante a gravação. Um feliz restante de semana para você e que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Tchau, tchau. Não saiu nada? Tá. Aviso que teve um cortezinho? Não? Onde foi que parou mais ou menos quando o carro passou que eu já esqueci? Despedida. Ah, tá, despedida. Pode ir? É isso então, querido, querida, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que essas ideias de que a ira de Deus é diferente da nossa ira tenha ficado claro aí, nítida,
que Deus tem uma emoção diferente da emoção que nós temos. Na semana que vem, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o tema que nós começamos essa semana, falando do amor que Deus tem pela justiça e como o amor e a justiça estão interligados. Eu espero que você tenha um bom restante de semana, que Deus nos abençoe e que nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Tchau, tchau.